Bom dia, irmãos. Aqui é o irmão Adriano. Estamos para mais um estudo, Começamos mais um estudo da Palavra de Deus, no qual está na lição 6, onde o tema é culpado ou inocente. Vai tratar sobre a justificação, de Cristo Jesus através da sua morte na cruz, nos purificando de todo o nosso pecado. Nós vamos ler lá em Romanos 3, do versículo 21 em diante. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Bom, como a Bíblia mesmo fala, nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Desde o momento que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram apagadas por Ele. Foram levados na cruz, foram mortos com Jesus na cruz. Mas agora temos a vida eterna através do que, como assim? De nós crermos na salvação, cremos que só Jesus Cristo nos salva, que só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna com Ele. E nós vamos ver mais aqui, na introdução, falando assim, a doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele, é bíblica, e não se baseia apenas que trouxe a luz ao angustiado coração do monge que buscava a salvação. E nós vemos então que não foi só por Lutero que ele buscava a salvação, buscava aonde se apegar sobre a luz do entendimento da palavra de Deus em termos de salvação e justificação. Paulo, muito antes disso, já falava lá na Pisídia, em Antioquia, sobre a salvação de Jesus, sobre essa justificação ao intermédio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter a justificação, a salvação de Jesus Cristo. Nós vemos adiante que fala assim, o catolicismo, o povo evangélico de lado, os protestantes, e o catolicismo tem suas divergentes. Como assim? Por um lado, que somos nós, os cristãos, cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé. Por outro lado, que é o catolicismo, eles pregam que são pelas obras extras de sacrifício, de se sacrificar, de falar várias repetições em termos de rezas, em termos de procissões. Então isso é pela obra. Já nós somos pela fé, acreditando que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós vamos ver mais à frente, que fala assim, mas o que é justificação? Vamos definir os termos. Para evitar confusão, começamos para uma definição semântica, isto é, das palavras. Obviamente, justificação é o ato de justificar. Quer dizer, é o ato de justificar, é o ato de estarmos livres por Cristo Jesus. Justificação quer dizer livramento. Esse livramento nada mais é do que o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nós vemos mais à frente que a justificação tem a ver com a posto exato de declarar inocente. O oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido. Quer dizer, é o ato de você se arrepender dos seus pecados e ter uma vida completamente já nas mãos do Senhor Jesus, já pronto agora para ser não mais escravo do pecado, mas sim livre
né, justificado por Deus através da nossa fé nele. E mais à frente nós vemos que a teologia também fala sobre isso, explica muito bem sobre isso. A teologia não é para complicar, mas para esclarecer. Então esclarecemos o significado do conceito pela teologia. É o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça mediante a fé. Quer dizer, é o ato, como está dizendo aqui, que nos transforma de pecadores, de homens pecadores, a justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós praticamos em pecado, está sendo justificado pela nossa fé em Jesus. Desde o momento que nós nos arrependemos, pedimos perdão a Jesus e nos tornamos agora salvos por Ele. E continuando mais à frente, nós vemos assim, no primeiro texto, Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé. Quando isto acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Deus é o agente, ele propôs, por sua graça, por sua paciência, é o justificador. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. Quer dizer, só Deus pode nos salvar, só Deus pode perdoar os nossos pecados. O homem não pode por ele mesmo se salvar, ou até mesmo salvar o outro. O homem só pode ter a salvação mediante a fé em Jesus, já sabendo que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E mais à frente, nós lemos que de réus passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Isso quer dizer o quê? No ato que Jesus fez, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário é que nos redime, é que nos salva de todo o pecado. Não é por obra nossa própria. A obra já foi feita através de Jesus Cristo, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Agora basta que nós venhamos crer no que Jesus fez por nós. Crer que Ele é a nossa salvação, que Ele nos redimiu de todo o pecado. Agora não há mais culpa. A culpa era no passado. Agora nós somos absolvidos e estamos inocentados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como vamos ver mais adiante, um juiz, um tribunal e um réu. Alguns questionam a doutrina alegando que a linguagem é de tribunal, e é mesmo. A linguagem é de tribunal. As figuras de juiz, tribunal e réu estão presentes na Bíblia, realmente. Vai haver um julgamento, sim, no juízo final. Ali Deus vai absolver e condenar. Aqueles que creem em Jesus Cristo realmente, que se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, estes estarão absolvidos. Agora, aqueles que não aceitaram, que não querem ser salvos por Jesus, que não entenderam e nem querem entender o sacrifício, a obra de Jesus da cruz, esses já estão condenados. É isso que Jesus quer dizer. Há um tribunal e há um juiz. O juiz agora será Jesus quando ele voltar. Quando ele voltar e trazer o seu reino para nós. Aqueles que são santos, que se arrependeram de seus pecados, que têm agora uma nova vida em Cristo, que pode dizer que não eu mais vivo, mas agora Cristo vive em mim, ele tem agora uma nova vida, a vida eterna com Deus, no reino dos céus. Essa é a absolvição que Deus dá ao homem. Quando ele crê em Jesus, quando ele se torna de réu pecador, agora uma pessoa salva por Jesus, um arrependido e salvo por Jesus e absolvido por Jesus. E vemos mais à frente, diz assim: Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Há um tribunal diante do qual todos comparecemos. Há um réu, nós como pecadores que somos. Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz. E um dia prestaremos contas a ele.
não temos como escapar. Quer dizer, um dia prestaremos contas a Ele. Tudo que nós fizemos. Mas se há arrependimento, se há conversão, se há aceitação da palavra de Deus em nossos corações, que só Jesus Cristo salva, que Ele é o nosso Salvador e que nós cremos nele, aí sim há absolvição. Aí sim há uma vida eterna para que nós venhamos morar. E mais à frente fala assim: o primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ele responde à questão: como me salvar? Vejamos, somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. O segundo é dar-nos paz, saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou os pecados quando cremos em Cristo. Quer dizer, depois do julgamento final, depois de tudo que Deus ali vai nos julgar, vai mostrar quem está salvo e quem não está salvo, lá no juízo final, nós teremos a paz com Deus, sabendo que a paz vem de Deus. Que depois de perdoados os nossos pecados, quando cremos em Cristo Jesus, teremos a vida eterna com Deus. É isso que Deus quer dizer. Depois de perdoados, arrependidos, Deus nos levará para a sua glória infinita. Mais à frente, nós vemos: então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? É uma pergunta aqui. Claro que não. Se já fomos perdoados, se já fomos salvos e nós nos arrependemos dos nossos pecados, agora não devemos mais pecar. Agora devemos sim viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Como assim? Deixar o pecado de lado e seguir a palavra de Deus, confiando que Jesus nos salvou e agora, depois de salvos, anunciar esse evangelho da salvação, anunciar que só Jesus Cristo salva e, mais do que isto, pregar o evangelho através de nossas vidas em primeiro lugar. Vivemos em prática. Praticar o quê? A justiça de Deus, a palavra de Deus em nossas vidas. Não somente por palavras, mas por ação de vida constante em amor e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Não podemos nos salvar nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Deus justifica quem crê. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado. O crente em Jesus, o passado já passou. O pecado já passou. Agora vivamos uma fé genuína em Cristo Jesus, através do arrependimento, através da graça que só Jesus Cristo pode nos dar. Que nós viemos ser, irmãos, agora, mediante a justificação pela fé, salvos por Jesus. Homens e mulheres agora sendo um só em Cristo Jesus. Fazendo agora que o corpo de Cristo esteja em nós. Que a salvação vai estar em nossos corações, mediante a nossa fé nele. E que Deus venha falar melhor aos nossos corações, que Deus conforte os corações de vocês, mesmo passando por esse problema que nós estamos passando. Saiba de uma coisa: Deus é o nosso eterno Salvador, e Ele vai dar a nossa vitória mediante essa pandemia, mediante esse sofrimento. Saiba disso. Isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai ficar. E creia em Jesus, que Ele mesmo diz: creia em mim e eu vos libertarei. A palavra de Deus é essa, e que essa palavra venha falar melhor aos vossos corações, em nome de Jesus. Amém.